Amerikanцы атакуют! Что нам делать? Нажать на кнопку Петров. Это была ложная тревога. Не было американской атаки. Agora, filha da As relações logo após o incidente foram totalmente cortadas. Porém, ocorre a chamada Reunião da Paz, onde os soviéticos pedem desculpas formais aos americanos pelo ocorrido. We are really sorry, comrade. It was a mistake, but the guilty has already been punished. It's not a big deal. We totally understand it could have happened to anyone. You just have to apologize publicly and give us an indemnity. Ok. Os americanos aceitam, mas boa parte da população não gostou muito do fato de eles terem aceitado tão facilmente o ocorrido. How can it ever be possible they take a lot of American lives and get away with it? Já em Moscou paira um sentimento de superioridade em relação aos americanos. Haha, это sebitaya stala доказать вон того, что мы намного лучше американцев. Скоро мы сможем атаковать и доминировать над ними. Ocorre uma sessão ultra secreta entre os deputados e senadores americanos para decidir o que eles fariam, e por quase unanimidade eles decidem que os americanos deveriam ser vingados, e que fariam isso de forma bem executada para não colocar em risco a população americana. Hello my friends. We all know about the fateful events that have taken place over the past few weeks. Today we are here to decide whether the United States of America will retaliate or not against the actions committed by the Soviet Union. Yes, revenge for America! Revenge! We shall honor our country! So that's how it will be done. Let's do it carefully, and all information said here, stay here. É realizada uma reunião só com os principais líderes da OTAN para evitar vazamento de informações, e eles acabam concordando com o plano americano. So, is everyone here okay with this? Yeah. Si. Oui, mais seulement si nous sommes attaqués, nous ne voulons pas perdre les vies françaises. Tu fais aussi partie de l'air en France, quel est ton problème? Com exceção da França, que declara que só entraria caso fosse atacada, já que não fazia mais parte da estrutura de comando militar da OTAN. Daí se inicia um jogo de gato e rato. Quem conseguisse prever melhor os movimentos do inimigo, vence essa guerra. Os americanos, ao invés de só retaliar e se iniciar assim uma terceira guerra mundial, se aproveitam que realizariam um exercício militar anual em novembro, chamado de Able Archer 83, que já estava pronto praticamente para ser feito. Então eles planejam aproveitar essa situação para de fato exterminar os comunistas de vez, usando estratégia, já que eles tinham menos soldados e equipamentos que os países do Pacto de Varsóvia. Porém, dessa vez o fazem de forma a esconder os seus Purchins dos soviéticos, não os deixando de forma muito clara. No fim, os soviéticos decidem que, dado o contexto, isso não tinha como não ser um ataque apesar de tudo. Хорошо, товарищи мой. Учитывая ситуацию, мы должны быть готовы к худшему. Подготовка к полномасштабной войне против американцев. Eles então formam sua própria estratégia que já havia sido feita em 1979, chamada de 7 dias para o Reno, na qual eles planejam sua invasão depois de ataques nucleares feitos pela OTAN, prevendo um ataque feito pela OTAN no rio Vístula. O exército americano deveria ser avisado o mais perto possível para não ocorrer vazamento de informação a tempo dos soviéticos se prepararem. Já os ataques nucleares só teriam conhecimento do alto escalão americano, apesar de que ficaria pressuposto que haveriam ataques nucleares, já que os americanos não invadiriam só com o exército. Por alguns meses, os americanos e membros da OTAN na Europa foram aos poucos retirando a população das grandes cidades para evitar perdas maiores.
Porém, isso foi feito de forma gradativa para evitar suspeitas. Mas claro, eles não teriam como tirar todos ali, senão todo o plano seria descoberto. E sim, não adiantou muito, pois os soviéticos suspeitaram de tais ações. Porém, eles sabiam que já estavam em dívida com os americanos. E se fosse outro alarme falso, haveriam consequências complicadas para eles, já que eles não conseguiriam atacar os Estados Unidos continental de primeira, e no fim não teriam garantias de vitória contra os Estados Unidos em uma guerra em larga escala. E também sabiam que se atacassem, seriam atacados se fosse o caso dos Estados Unidos estarem se preparando realmente para uma invasão. Tavares. 90% wyrażonych napadów amerykańskich na nas. Проблема в том, что если 10% верны, у нас будут большие проблемы. Потому мы ничего не можем сделать. Então chegamos finalmente em 7 de novembro de 1983. Os americanos lançam as primeiras bombas atômicas em algumas cidades polonesas, as mais habitadas, principalmente próximas ao rio Vistula, como Varsóvia, Poznań, Cracóvia e as mais próximas da fronteira, como Wrocław. E lá se inicia um inferno na terra que causaria a morte de milhões de poloneses. Mamo, tato, biestes. E também são jogadas algumas bombas na Tchecoslováquia, destruindo os dois países. Na Iugoslávia, os americanos haviam secretamente contatado o presidente do país, Mika Spijak, e conseguiram trazer os iugoslavos que faziam parte dos países não alinhados para o grupo da OTAN, alertando que eles seriam atacados por bombas nucleares de todo jeito. Porém, se ficasse do lado da OTAN, eles poderiam se preparar, poupando recursos e vidas. A Iugoslávia era essencial para a OTAN, pois facilitaria na hora de invadir e atirar bombas atômicas nos países vizinhos ao redor do país. Então não tem jeito, a Europa Oriental vira um verdadeiro inferno na Terra, ocorrendo um terror lá. Sofia, Plovdiv, Varna, Timisoara, Cluj-Napoca, Lácio, Chisinau, Budapeste são atingidas por bombas atômicas e dezenas de milhões de pessoas são mortas instantaneamente. Os membros da OTAN haviam negociado com os suecos e com os finlandeses, que mesmo não sendo membros da OTAN são próximos à OTAN, e acabam concordando em colocar mísseis nucleares em seus países para atirar na União Soviética. Então, ao mesmo tempo, se iniciam os ataques nucleares das cidades Kaliningrado, Kaunas, Vilnius, Riga, Tallinn e a importantíssima São Petersburgo. Mais ao sul são jogadas bombas atômicas na cidade de Lviv, Kiev, Odessa, Sebastopol, Mykolaiv, Kryvyi, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Luhansk e Kharkiv. Mais ao sul, no território russo, são atiradas bombas atômicas na cidade de Baku, Tbilisi, Krasnodar, Volgogrado e Voronezh. E por último, finalmente, são lançadas bombas na cidade de Moscou. A cidade é atacada com 5 bombas de até 25 megatons, que destroem completamente os arredores da cidade. E monumentos históricos como o Kremlin, que havia sido construído em 1156 e tinha 927 anos de história, agora é nada mais que cinzas. E claro, toda a população da cidade mais populosa e a época importante de toda a Europa é destruída. Também são jogadas bombas de potência menor no extremo oriente russo: Petropavlovsk-Kamtashk, Milfikovo, Kliush, Anadyr, Egieknot, Lavrentia, Welenhy-Kharkiv, Leningrádsk, Pevek são completamente destruídas. As cidades que seriam lançadas as bombas atômicas tinham sido escolhidas a dedo pelos 3 principais integrantes do Exército, Aeronáutica e Marinha dos Estados Unidos, além de 2 do Reino Unido.
com cada um ficando com uma área e sendo divididos do jeito que eu citei aqui, sendo divididos em Polônia e Tchecoslováquia, noroeste da União Soviética, países do leste europeu, sul da União Soviética e extremo oriente russo. O presidente Reagan logo faz um discurso na televisão que é transmitido para todos os países da OTAN e repassado para alguns no mundo. My dear Americans, in response to the attack made by the Soviets on September 26, 1983, the United States, together with NATO, by now has just dropped hundreds of atomic bombs dropped on various Russian cities and on all members of the Warsaw Pact. With this act, we hope to show the world all of American strength and show that you cannot attack America without any consequence. We hope in the coming days to annihilate any remnants of communism in the world. That's it. Have a good night. God bless America. Claro que os russos sabiam que provavelmente haveria um ataque antes de acontecer, e já estavam de prontidão em base na Polônia, com seus Mikoyan Gurevich 31 ou MG-31 armados e equipados para a guerra. Então, assim que começaram os ataques americanos, os soviéticos imediatamente revidaram. De primeiro, os soviéticos já ocupam a Berlim Ocidental e lançam bombas em Viena e Graz na Áustria. Logo depois lançam bombas em Munique, Nuremberg e Stuttgart na Alemanha Ocidental. Depois em Hannover, Frankfurt, Bremen e Hamburgo. Logo também são lançadas bombas em Köge, Roskilde e Copenhague na Dinamarca, onde também são lançadas bombas em Svendborg e Odense. Os soviéticos já previam que a OTAN poderia usar bases suecas e finlandesas para atacá-los, então só esperaram notícias de ataques em cidades lituanas e letãs para fazer seus ataques a esses países para destruir a economia dos mesmos. Então fazem ataques às cidades de Malmo, a ilha de Gotland, as importantes cidades de Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås e a capital Estocolmo, e a cidade de Uppsala, que fica perto da capital Estocolmo. O mesmo acontece na Finlândia, então são lançadas bombas nas cidades de Helsinki, Turku e Tampere. Mais ao sul na Iugoslávia são lançadas bombas em Belgrado, Naissos, Sarajevo, Podgorica e Zagreb na Iugoslávia, e Tessalônica e Atenas na Grécia. Na Turquia são lançadas bombas em Istambul, Bursa, Eskişehir e Ankara, além de várias bombas em bases na costa turca. Há pouco tempo, durante o planejamento da retaliação, os soviéticos estavam planejando se lançariam ou não bombas na França, que foi rejeitado para evitar uma retaliação por volta dos franceses, que também haviam bombas à época. E no mesmo dia dos ataques já desembarcam japoneses na Coreia para começar a invadir a Coreia do Norte. No fim dos lançamentos, o saldo foi mais negativo para os russos, que mesmo sabendo e tentando minimizar ao máximo os danos, ficou devastada. Após isso, Mikhail Gorbachev também faz seu pronunciamento. Moi ruskие славянские товарищи. Я здесь из безопасного места. Мы осуждаем трусов, враждебное и жестокое нападение американцев и НАТО. Я тебя предупреждаю, что мы быстро сбрасываем бомбы на важные цели наших врагов. Но, конечно, застигнуть врасплох мы страдаем намного больше, чем наши враги. И теперь все будет зависеть от наших вооруженных сил. Я призываю вас, русский, польский, венгерский, болгарский, румынский, украинский, армянский, азербайджанский, литовский, латышский, эстонский, кто подвергся трусливому нападению со стороны НАТО. Присоединяйтесь к нашим флотам по тревоге. Они хотят нас победить. Но давайте покажем, что мы, Словения, вместе сильнее. Так что приходит отомстить за своих трусливых убийц отца, мать и сына.
Объединитесь и помогите нам победить их. Живите Советским Союзом и всеми славянами и славянами. Спокойной ночи. O sentimento tanto da Rússia quanto nos países atacados pelos americanos é de total revolta. E agora, depois do lançamento das bombas, a guerra seria decidida no braço pelos dois. Países que antes eram neutros, mas que foram atacados, como Áustria, Suécia e Finlândia, acabam oficialmente declarando guerra à União Soviética. No dia seguinte são lançadas bombas nas cidades de Vicenza, Verona e Pádua. Também são lançadas bombas no porto de Antuérpia, na Bélgica, e na sede da OTAN, Bruxelas. O motivo para fazer isso foi que eles queriam pegar os seus inimigos desprevenidos e assim conseguir mais efetividade no lançamento das bombas, lançando só as essenciais que eles precisavam lançar de uma vez, no mesmo dia em que os Estados Unidos haviam lançado as deles. Detalhe que no dia seguinte a essa confusão toda, ocorreram levantes em países da América Latina onde a direita passa a ser mal vista por parte da população depois que se espalha o que havia acontecido no dia anterior, e é questão de tempo para regimes de direita começarem a cair em alguns lugares. No Brasil, o regime militar acaba sofrendo uma pressão enorme e ocorre um golpe de Estado, onde o regime acaba cedendo e saindo do poder. Na Colômbia, a população se revolta e, junto com as Farc, eles tomam o poder no país. Os americanos já haviam aos poucos enviado homens para o Paquistão depois de um acordo com o governo do Paquistão, com o objetivo de invadir o Afeganistão de vez e expulsar os soviéticos de lá. Claro que os soviéticos tinham previsto isso, e também enviaram homens de prontidão. Se inicia uma batalha feroz entre americanos, mujahidins, contra afegãos e soviéticos. Nisso tudo, a China decide ficar neutra e diz que só intervirá em casos extremos. Na Europa se inicia a pressão do pesado exército polonês, o mais numeroso de toda a Europa Central, e começaram a invadir na fronteira com a Alemanha, enquanto os turcos partem na tentativa de capturar importantes cidades no sul da União Soviética, e são bem-sucedidos de início, fazendo bons avanços, já que tinham recebido os melhores equipamentos dos americanos. O exército húngaro, muito mais bem treinado e com equipamento soviético, não tem dificuldade em adentrar no território austríaco e capturar a Viena, que havia sido destruída por ataques nucleares. Os austríacos então alteram sua capital para Salzburgo, cidade localizada bem mais adentro do país. E em contrapartida, os búlgaros são facilmente invadidos pelos turcos, sérvios e gregos. Algo que é perceptível é a falta de bom estado dos soldados ao estarem combatendo ocupando esse tipo de lugar que havia acabado de ser atacado por bombas atômicas, o que faz com que muitos contraírem doenças e morram nos próximos dias, mas nenhum dos lados que correram o risco de esperar e acabar perdendo posições importantes. Lo sostenemos. Todo está listo para su lanzamiento. Sim, aconteceu algo que os americanos não esperavam. Os soviéticos tinham conseguido deixar bombas prontas na ilha de Cuba para serem lançadas nos Estados Unidos. Não muitas, pois não teria como fazer sem os Estados Unidos saber. Mas são lançadas bombas na cidade de Nova York, matando milhões de pessoas, destruindo a cidade. Também são jogadas bombas em Chicago, Miami, além de importantes polos industriais dos anos 80, como Detroit e Boston. E importantíssimas cidades para os Estados Unidos, como São Francisco e Los Angeles. E claro, a capital Washington. Os Estados Unidos são destruídos de um dia para o outro. Toda a vantagem que antes eles tinham contra os soviéticos não existe mais. Os soviéticos tinham escondido seus maiores mísseis em lugares longe de qualquer cidade ou lugar importante cubano, conseguindo enganar os americanos. Na Europa, a força do exército polonês e tchecoslovaco são mostradas quando eles dominam várias cidades importantes alemãs. Os iugoslavos dominam a Bulgária e rapidamente avançam na Romênia, mas logo chegam reforços russos para parar o avanço. Na Ásia, os japoneses rapidamente dominam a Coreia do Norte junto com os sul-coreanos. Os russos demorariam mais para enviar soldados, já que não tinham um exército muito grande na região. Na Europa, os húngaros acabam invadindo ainda mais, dominando a Áustria. Em alguns dias chegam reforços soviéticos na fronte principal na Europa e eles avançam cada vez mais, e se inicia a Batalha do Reno, travada por quase 10 milhões de soldados, somando os dois lados.
Os russos também haviam começado a invadir a Finlândia, bombardeando o país brutalmente, deixando o país completamente devastado, também invadindo a Dinamarca. Esses eles conseguiram invadir com facilidade. Os turcos são finalmente parados pelos soviéticos em Krasnodar, se iniciando uma batalha brutal. Os russos conseguem expulsar e avançam um pouco na Iugoslávia, e tentam avançar mais dentro do país, mas têm dificuldade naquele terreno, o que causa baixa para os mesmos. No Afeganistão, os americanos e mujahidins vão levando vantagens, porém os russos enviam mais e mais soldados para lá. Vietnã, Laos e Camboja entram na guerra de livre e espontânea vontade com os russos. Os reforços russos finalmente chegam na Coreia, começando a reconquistar o país. A grande quantidade de soldados enviados em tantas frontes faz os russos perderem força na Europa, e eles tentam contudo atravessar o rio Reno, pois era essencial para sua vitória. Vietnã, Laos e Camboja declaram guerra aos americanos. O principal objetivo era expandir o socialismo pelo sul da Ásia, e para isso começam a invadir um importante aliado dos Estados Unidos na região, a Tailândia. Os russos finalmente conseguem expulsar os turcos do sul da Rússia e libertam a Bulgária, e rapidamente começam a invadir a Grécia, dominando parte do país. Isso é essencial para obter agora o controle do Mediterrâneo. O motivo vocês vão ver o porquê. Os russos tomam a decisão de usar bombas atômicas em seus inimigos, lançando bombas nucleares em várias regiões ao oeste do rio Reno e em várias cidades na França, Lyon, Lille, Metz, Paris, Bordeaux e em alguns pontos estratégicos no centro do país. E agora a França está completamente destruída. O problema maior é com suprimentos agora, para suprir um exército de milhões de soldados, além dos efeitos causados pelas bombas. O exército russo, temendo qualquer ataque de volta, bateu em retirada assim que os ataques foram realizados, e se espalharam em caso de uma retaliação. Mas os franceses, americanos e britânicos só percebem que é tarde demais. Eles rapidamente após o ataque recuam seus homens que restaram para o Reino Unido, mas muitos deles são abatidos pelos submarinos soviéticos no Atlântico. O presidente da França acaba então se rendendo, para variar, fazendo um discurso para o povo francês tentando tranquilizar para o futuro que os espera. Français, je suis là pour vous avertir que nous n'avions pas d'autre choix que de nous rendre. Je ne sais pas vraiment ce qu'il adviendra de nous advenir, mais je vous demande de coopérer et de respecter cette décision. Mais une chose je vous assure, notre peuple ne sera pas détruit, notre histoire ne sera jamais détruite. Ce n'est pas la fin. A bandeira da União Soviética é hasteada na Torre Eiffel no dia seguinte. Isso acaba causando um efeito dominó, onde vários países na Europa acabam se rendendo aos soviéticos. Já o Reino Unido, continuando a batalha, e não se rende. A primeira-ministra Margaret Thatcher alerta a população do Reino Unido que eles deveriam se proteger no máximo que viria. My precious people, I am here to warn you that we will not surrender. As we faced evil 40 years ago, we will face it again. And as Prime Minister Winston Churchill said at time, we shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. But I won't lie, the times to come will be dark. I ask you to prepare for now, get underground shelter or anything that protects from nuclear attacks. Especially, we need to unite, because only then we will win in the name of God. A prioridade do Reino Unido agora é construir proteções nucleares contra os ataques soviéticos. Os japoneses tentam segurar o máximo que eles podem no solo sul-coreano. Os iugoslavos bravamente expulsam os russos da Iugoslávia e Bulgária, enquanto os turcos tentam segurar o máximo possível na Ásia. E na parte europeia se inicia uma batalha brutal no canal de Istambul que divide a Turquia nas partes europeia e asiática. Numa batalha ultra brutal travada de rua em rua, que é muito importante, pois se os russos passam dali, terão um caminho livre até o resto da Turquia.
chegam soldados australianos e neozelandeses para ajudar os tailandeses, ocorrendo um desembarque nas florestas na Indochina, nas florestas no Vietnã. Os americanos aos poucos vão perdendo poder no Atlântico, e aos poucos a influência soviética vai ficando gigantesca, chegando mais e mais soldados soviéticos em Cuba, para os quais os americanos não têm muito o que fazer, só vão se preparando ao máximo para o que vai vir pela frente. And this, kids, is the formula of Bhaskara. What is that? Os Estados Unidos são invadidos pela recém-criada ULPL, União da Libertação dos Povos Latinos. Boa parte do sul dos Estados Unidos é dominado e no momento não há como ser defendido. É criada a Soviética Amerikanskaya Respublika, ou traduzida República Americano-Soviética, um país fantoche da União Soviética na América. O mesmo acontece na França, é criado um estado fantoche, e em vários outros países na Europa. Mas a guerra não acabou. Nos Estados Unidos são criados grupos de sabotagem aos soviéticos, os quais fazem várias sabotagens a eventos e matam vários oficiais soviéticos e destroem recursos dos mesmos. No Reino Unido a situação é crítica. A União Soviética possui o controle do Canal da Mancha e do Mar do Norte. Uma invasão no momento não é possível. Então eles só fazem um cerco ao Reino Unido e iniciam uma série de bombardeios em massa. E mesmo jogando bombas atômicas em Londres, Birmingham e Glasgow, eles continuam firmes e fortes, focando em abrigos subterrâneos para minimizar os ataques soviéticos. A resistência finlandesa também é forte, acontecem várias batalhas no inverno finlandês de -30, onde incrivelmente eles vão resistindo mais do que poderiam, mesmo estando em extremo menor número. No sudeste asiático, os aliados dos americanos vão adentrando nas florestas vietnamitas e no resto da Indochina. No Afeganistão, os americanos assumem controle de boa parte do país, o que dá um respiro na Ásia pelo menos. Na guerra nas Coreias, os russos e norte-coreanos conseguem avançar na área dominada pelos sul-coreanos. Mas a guerra lá fica bem estagnada. A resistência italiana junto com os americanos vão tentando se defender na Itália. Eles são bem-sucedidos, se utilizando bem dos Alpes, dando uma surra histórica nos soviéticos na Batalha de Bardonecchia, com os soviéticos conseguindo só uns pequenos avanços por ali. E no leste europeu, a brava resistência iugoslava consegue resistir por enquanto. E na Turquia, em Istambul, o caos rola solto. Essa é uma das batalhas mais importantes da guerra. Os russos vão levando vantagem por enquanto, mas os turcos vão resistindo. O uso de bombas atômicas ali é totalmente descartado devido à importância estratégica gigantesca da cidade, principalmente porque ela conecta o sul da União Soviética ao resto da Europa. Asla teslim olmayacağız. Allah tarafından. Já na Grécia, eles dominam sem tanta dificuldade o fraco exército grego. Em Portugal, os portugueses e soldados gestantes da OTAN de países como Espanha, França, Alemanha Ocidental e outros que fugiram para lá, vão tentando defender o país dos soviéticos. E no resto do mundo, a guerra também influenciava. Em alguns casos tendo guerra, em outros não. No Brasil, para quem não se lembra, os socialistas haviam assumido o poder no país, e basicamente com isso se iniciou uma ditadura socialista ao mesmo estilo de Cuba. A economia fica totalmente estatizada e focada somente no próprio país, com exceção de alguns comércios com a União Soviética, no qual o governo fica cada vez mais próximo e acaba se juntando ao LPL, um pouco depois da invasão americana. Já países com ditadura de direita, como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, formam uma espécie de aliança anticomunista na América do Sul e prometem não se render. Já na África, por questões políticas, alguns países comunistas se juntam à guerra, como Angola, Moçambique e Etiópia, também conhecidos como República Popular da Angola, República Popular de Moçambique e Derg Etíope, respectivamente. Já países como África do Sul e alguns outros já tinham se aliado aos Estados Unidos. Os soviéticos querem o controle do norte da África pela importância estratégica, então se reúnem com representantes destes países para chegar a um acordo.
Wasza pomoc очень важна. Нам нужна объединиться. Нахну не тафахам. Уанахну не тафико. O qual é bem sucedido. O principal objetivo futuro é o controle do Egito, para assim obter o controle do importantíssimo canal de Suez. Os russos dominam boa parte da Turquia no leste, já que eles não têm mais força para segurar o exército soviético. Em Istambul, os soviéticos dominam a maior parte da cidade, mas os turcos que estão ali defendem a cidade a todo custo. É só lembrar que a cidade, além de importantíssima política, é sagrada para os turcos. Tem importância histórica gigantesca. Só de pensar no tanto de luta que teve por essa cidade e quanto sangue foi derramado por ela em toda a história, você já tem uma noção. Então os turcos não vão aceitar perder ela de bandeja. E ao lado, os soviéticos e seus aliados vão avançando com força na Iugoslávia, sendo questão de tempo até dominar o país. Já a Grécia é quase que completamente dominada, e imediatamente os soviéticos já começam a desembarcar no Egito para obter o controle da região. E na Itália, os italianos vão sendo invadidos em várias partes na chamada Последняя крупная операция в Европе. Eles conseguem resistir o máximo que eles podem. Mas acima no norte, os soviéticos não têm muita dificuldade em invadir a capital Oslo na Noruega e parte da Suécia. Lembrando que esses países estão bem destruídos devido aos ataques nucleares dos soviéticos no começo da guerra, o que complica para eles a situação. E na Finlândia, com o fim do inverno, a resistência finlandesa perde força e é praticamente neutralizada. Em Portugal, boa parte do país é dominada e os soldados da Ex-OTAN vão se segurando nas regiões montanhosas portuguesas, mas ao norte para defender as principais regiões do norte do país, próxima região da Serra da Estrela, enquanto o outro tem o objetivo de defender a capital Lisboa a qualquer custo. Nos outros continentes, na África do Sul, africanos e seus aliados, junto com ingleses que já estavam ali, começam a invadir Angola e não encontram tanta dificuldade devido à má organização angolana e à falta de recurso dos mesmos. O mesmo acontece no Sudeste Asiático. Os aliados dos americanos dominam quase toda a Indochina, e a guerra por ali praticamente acaba. O mesmo acontece no Afeganistão, onde até os soviéticos mandarem soldados para aquela região, ela vai ficar dominada pelos americanos. No Extremo Oriente, mais soldados russos chegam e assim boa parte da Coreia do Sul acaba sendo dominada. Nos Estados Unidos, que é prioridade soviética no momento, eles dominam mais território americano. E se a América cair, o mundo inteiro cai junto. Os soviéticos tinham começado a invasão pelo norte também, no Alasca, começando a invadir o estado americano, com o exército vermelho indo pelo sul, se aproximando da importantíssima cidade de Anchorage. Os soviéticos, porém, desembarcaram em Homer com o objetivo de flanquear os americanos em Anchorage. Contudo, os americanos sabiam através de seu sistema de inteligência que os soviéticos fariam isso, armando uma emboscada, movendo homens para Homer, e com a chegada dos soviéticos ali, exterminando-os. Isso faz com que eles resistam naquela região por enquanto. Os americanos, tendo um exército menor, decidem focar totalmente no seu crescimento econômico, mas totalmente focado no seu esforço de guerra, ao invés de só evitar conflitos para se defender, já que uma hora ou outra os soviéticos conseguiriam a vitória assim. Na Europa, os soviéticos dominam praticamente toda a Finlândia. O resto dos que estavam ali acabam se rendendo. Na Suécia, a capital Estocolmo é dominada, bem como boa parte da Noruega. A Turquia sofre com mais ataques nucleares realizados pelos soviéticos, em punição pela resistência dos mesmos em Istambul. Os soviéticos planejam um desembarque na costa turca para finalmente resolver essa questão. É feita uma negociação entre líderes do Reino Unido, americanos, turcos e outros povos que estavam ali. E apesar das diferenças, pela urgência da situação, eles concordam em dar mais território a Israel na Cisjordânia e formam uma aliança. Porém, na Iugoslávia se inicia um cerco à agora capital Sarajevo. Na Itália, os soviéticos avançam até Milão, onde os italianos, americanos e alguns aliados que estavam ali defendem a cidade. Em Portugal, boa parte do país é dominada. Os soviéticos decidem então dividir seu exército, com um indo para capturar a cidade de Porto e o outro na direção de Lisboa. Na Grã-Bretanha, o parlamento pressiona muito a primeira-ministra para que a mesma se renda. Porém, ela não faz. O foco do Reino Unido agora é todo em sua marinha aeronáutica para recuperar o controle do Atlântico. Na América do Sul, o exército da recém-criada LACAS, ou Liga Anticomunista da América do Sul, começa uma invasão em 3 frontes, pelo Mato Grosso, Paraná,
Santa Catarina no Rio Grande do Sul. E acima, na América do Norte, os soviéticos avançam pelos estados do Sul, maioria rurais, onde não encontram muita dificuldade. Mas no oeste se inicia a Batalha de Denver. A cidade tem uma resistência gigantesca, e o que sobrou do exército americano mais rebeldes lutam nas montanhas do Colorado. No Alasca, os americanos expulsam os soviéticos da região perto de Anchorage, que para o avanço do exército vermelho na região. Na África, Angola e Moçambique acabam sendo dominados. Enquanto na Ásia, os russos vão dominando a Turquia quase toda. Porém, o seguinte ocorria: o Irã estava afundado em crise devido à guerra que estava acontecendo com o Iraque. Com influência americana no Afeganistão, eles conseguem, juntamente com os grupos pró-república no Irã, dar um golpe de estado nesse governo, que assim declara apoio aos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, mesmo em desvantagem, os americanos ali nas montanhas seguram os soviéticos ali. Mais abaixo, os soviéticos vão avançando até chegar na Flórida. Os soldados americanos haviam construído uma verdadeira fortaleza ali. Os britânicos partem para uma ofensiva no Mar Celta, onde em maior número e com melhor equipamento e pilotos, destroem boa parte da marinha e aeronáutica soviética ali, assumindo o controle daquela região, que é essencial porque agora eles podem enviar recursos para outras regiões de seus aliados se possível. Os soviéticos fazem um ataque conjunto pelo oeste, somando um desembarque no sul da Flórida, enquanto no Alasca, os russos sem recursos partem para tentar capturar a cidade de Fairbanks, numa batalha gigantesca. O presidente Reagan faz um discurso na televisão exibido para todo o país, para motivá-los, fazendo um discurso na Câmara. The war we fight is not against man, but against evil itself. We're fighting in Asia, Africa, Europe, and in our own land, in Florida, Colorado, and Alaska. Pray for our soldiers that we defeat evil. The praise of all Americans and good people in the world are with you. Defeat them. Drive them out of our home. God bless America. Na Ásia, os norte-coreanos e soviéticos vão dominando a Coreia. Na Itália, Milão acaba sendo dominada pelos russos, assumindo assim o controle do norte do país. Porém, os Estados Unidos e seus aliados estão próximos de ganhar um aliado de peso. Os chineses, percebendo o domínio americano na região e que eles poderiam ganhar muito com isso, além do fato da relação dos mesmos com os soviéticos estar deteriorada, se juntam a eles. A essa altura, as tropas comunistas na Indochina já haviam se rendido, com a guerra chegando no fim definitivo ali. E em Portugal, os russos chegam na cidade de Lisboa. Na América do Sul, a guerra fica bem estagnada, mas Alacas ganha vantagem, sendo parados porém nas serras gaúcha e catarinense. Chegam soldados da Aliança Árabe que conseguem empurrar os soviéticos de volta em boa parte da Rússia na Turquia, e no Canal de Suez os mesmos afastam os soviéticos para a Líbia. Nos Estados Unidos, os americanos, ao custo de muitas vidas, vencem a Batalha de Fairbanks, o que para quase que totalmente o avanço soviético na região, e faz eles recuarem. No Colorado, os rebeldes ali param os soviéticos. É uma vitória importantíssima para segurar o avanço no oeste do país. Na Flórida, em compensação, os soviéticos dominam a região, mas ao custo de muitas vidas ali nas praias. Os chineses começam a invadir a Coreia do Norte, também recuperando o território sul-coreano ali. Na América do Sul acontece o seguinte: o Brasil estava em crise política extrema. A entrada na guerra desagradou muito a população. Partes conservadoras da população, junto com progressistas, são contra a guerra, e o país fica bem instável. A ULPL não pode ajudar muito o Brasil, porque todo o esforço de guerra está nos Estados Unidos. Então a Lacas se aproveita disso e vai avançando no país. Porto acaba sendo capturada, restando somente Lisboa e o sul de Portugal. A Itália também vai sendo dominada, com os soviéticos se aproximando de Roma. Mas em contrapartida, parte do sul da União Soviética é dominado, bem como boa parte da Coreia e outras partes de seu território. Os americanos lançam a ofensiva e os soviéticos são emboscados em Atlanta, onde se inicia a maior batalha de toda a guerra. Soviéticos e americanos se enfrentam em território americano de forma brutal. Mais países africanos se juntam aos americanos, o que põe uma pressão nos aliados soviéticos ali. E no Brasil, a cidade de São Paulo é sitiada pela Lacas, o que põe uma pressão grande no governo brasileiro ali também. E mais países da América se alinham aos americanos. Os ingleses enviam soldados ingleses, franceses e americanos que tinham fugido para lá na invasão soviética da França, enviando para Portugal, já que assumiram o controle do Atlântico por ali, o que faz com que Portugal consiga se segurar perto da capital. A Coreia é completamente dominada pelos chineses,
e seu enorme exército começa a invadir regiões da Ásia Central junto com os americanos, e do sul da Rússia pelo território turco, e finalmente chegam reforços em Istambul que expulsam os russos dali. A cidade santa para os muçulmanos é protegida dos comunistas. Em contrapartida, Roma acaba sendo dominada. A histórica cidade cai nas mãos dos comunistas. Já nos Estados Unidos, os americanos vencem os soviéticos em Atlanta, e a partir daí são obrigados a recuarem muito no país. A situação política nos países da ULPL é crítica, e após a derrota em Atlanta, a mesma se desfaz. Brasil, México e outros países do grupo se retiram da ULPL e acabam dias depois declarando guerra à União Soviética. Fidel Castro é assassinado pela população e sua cabeça exposta em Havana. Foi colocada uma junta militar no Brasil para comandar o país agora. Sim, voltaram para onde eles estavam. Portugal vai sendo libertado pelos soldados que ali estavam, pelos soldados da OTAN, e enquanto parte do exército da OTAN vai para o norte, rumo à cidade de Porto, e o outro vai em busca de recuperar o sudeste do país. Na África, boa parte da Líbia é dominada, e também chegam na Bulgária e Grécia, se iniciando também um desembarque pelo sul das ilhas gregas. O sul e a Ásia Central da União Soviética vão sendo dominados. Os soldados soviéticos nos Estados Unidos são em sua grande maioria capturados, não tem muito para onde eles correrem, e a guerra na América chega ao seu fim. Os americanos, britânicos e demais países aliados aos mesmos fazem o chamado Segundo Dia D. Centenas de milhares desembarcam nas praias francesas, enquanto mais embaixo a Espanha já vai sendo recuperada, bem como os aliados da União Soviética na África vão sendo invadidos. A União Soviética já estava numa crise política enorme antes da guerra, então líderes soviéticos em reunião com lideranças americanas na União Soviética concordam em pôr um fim na guerra em troca de serem poupados ao fim dela. O presidente da União Soviética é deposto, e a bandeira da Rússia é colocada na destruída cidade de Moscou. As repúblicas soviéticas são desfeitas. Os países que estavam sendo ocupados são abandonados pelos soldados soviéticos que ali estavam. Todos os países estão completamente destruídos. O uso de bombas atômicas fez com que várias novas doenças surjam, e não se sabe o destino do planeta a partir daí.